formos por essas estradas da Europa fora e chegarmos à fronteira entre a Suécia e a Noruega, vamos encontrar algo curioso. Vamos encontrar esta placa, uma placa que tem o nome da Noruega em duas versões. É verdade que cada um repara naquilo que lhe interessa, com paisagens de arrepiar ali pelo meio, não seria muito normal que a pessoa reparasse só numa placa da estrada, mas há muito para dizer sobre estes dois nomes. Quem gosta de línguas, quem gosta de saber mais sobre as sociedades, ficará intrigado. Afinal, noruega e norueguês é Norge ou Noreg? Não se decidiram que nome dar ao país. Porquê dois nomes? Serão duas línguas? A Noruega tem mais línguas. Basta pensar no Sami, no norte, as línguas que podemos chamar as línguas da Lapónia. Mas neste caso estamos perante duas versões oficiais da língua norueguesa. Não são duas línguas oficialmente, são duas versões oficiais. Para compreendermos esta situação, temos de recuar até ao século XIX. A Noruega esteve unida à Dinamarca durante 400 anos. A união terminou em 1814 e logo a seguir a Noruega casou-se com a Suécia e não se tornou independente. Deixou de se unir à Dinamarca para passar a unir-se à Suécia. Só se decidiu a viver sozinha em 1905. Mas vamos até 1814. Em 1814, a Noruega separou-se da tal união com a Dinamarca, que durou 400 anos, e nessa altura não existia propriamente um norueguês, uma língua norueguesa oficial usada pelo Estado. A língua usada pela coroa e pelas elites era o dinamarquês. Numa cidade como Oslo, quem escrevia e discutia nos cafés, por exemplo, falava uma espécie de dinamarquês com características norueguesas. Temos de ter em conta que tanto o dinamarquês como o norueguês como o sueco são línguas muito próximas. Todas vêm do nórdico antigo, da língua dos vikings. Portanto, estamos a falar de variedades linguísticas, todas elas muito próximas. Mas voltando à Noruega do início do século XIX, se nos afastássemos da capital e se percorrêssemos o país, iríamos ouvir diferentes formas de falar, como é habitual em todos os países, todas elas descendentes do tal nórdico antigo da língua dos vikings. Com a Noruega afastada da Dinamarca, era natural pensar numa língua norueguesa. Na capital, o dinamarquês falado à norueguesa tornou-se no norueguês, no padrão oficial. No fundo, a população urbana contentou-se em chamar norueguês à sua versão do dinamarquês com características norueguesas. Tinham uma língua própria sem precisar de mudar muita coisa. No entanto, estávamos na época do romantismo, do nacionalismo, da idealização dos falares e dos costumes populares. Esta idealização, unida ao tal nacionalismo, percorria toda a Europa. Um país como a Noruega não podia ter uma norma tão parecida com a língua do país de que se libertara. Houve quem quisesse ir às variedades mais puras. A noção de pureza linguística é uma ideia muito oitocentista. Houve quem quisesse ir às variedades mais puras do norueguês para criar a verdadeira língua norueguesa. Ivar Arnesen, não sei se estou a pronunciar isto muito bem, foi um filólogo norueguês, uma das principais figuras neste processo de criar uma outra norma baseada nos dialetos noruegueses e não no dinamarquês. Apareceram assim duas normas do norueguês, uma baseada nos usos da capital, muito próxima do dinamarquês, e a outra mais próxima das formas linguísticas usadas em diferentes regiões da Noruega distantes da capital. Estas duas normas passaram por várias fases e nomes, mas hoje são conhecidas como Bokmål, que é a forma mais parecida com o dinamarquês, usada na capital, e o Nynorsk, que é aquela forma que foi desenvolvida a partir do trabalho de Ivar Hansen ao analisar os dialetos noruegueses. Esta binormatividade, esta existência de duas normas para a mesma língua, está inscrita nos nossos computadores. Basta ir ao Word e procurar a lista de línguas e temos lá norueguês Nynorsk e norueguês Bokmål. E já agora, Nynorsk quer dizer novo norueguês, Bokmål quer dizer a língua dos livros. Que diferenças é que existem entre estas duas normas do norueguês? Vamos olhar para o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos para termos uma ideia aproximada do grau de distância entre as duas normas. Podemos ver que há várias diferenças, são duas normas próximas, claro, mas com bastantes diferenças. Isto não são duas línguas porque não há um grupo de pessoas que fale uma destas versões e outra que fale a outra versão. São duas normas para a escrita. Na oralidade, a variedade é muito grande porque cada um fala da maneira como aprendeu na sua terra. Devo dizer que este exercício de pôr os dois artigos lado a lado tem os seus perigos, porque também, digamos que dois tradutores iriam criar dois textos ligeiramente diferentes, mesmo na mesma norma. No entanto, dá para perceber que há ali algumas diferenças marcadas. Como eu disse, não se trata de cada norueguês escolher a língua que quer falar. Não, cada norueguês fala da maneira como aprendeu na sua terra. Depois, na escrita, é que tem de escolher ou uma norma
ou outra. Se quisermos imaginar uma situação parecida em Portugal, poderíamos pensar num cenário hipotético. Cada português fala da maneira como aprendeu na sua terra, aí não há nenhuma dúvida, que tem o seu vocabulário próprio, as suas construções típicas. Depois, quando escreve, tem de escolher ou usa uma norma baseada no português de Lisboa ou usa uma norma baseada em elementos recolhidos nas várias regiões do país. Por exemplo, poderemos ter uma norma aprendida numa disciplina na escola em que temos água, eles fizeram, e depois temos outra norma aprendida noutra disciplina, portanto teríamos o português A e o português B. Esta outra norma teria auga, eles fizerem, anho em vez de cordeiro. Seriam estas várias opções que preencheriam estas normas diferentes. É o que acontece no fundo com o norueguês. É uma situação peculiar que traz algumas dificuldades. O Estado norueguês tentou aproximar as duas normas ao longo do século XX, com o objetivo de criar uma norma norueguesa única. Essa norma única chamar-se-ia Samnorsk. Foram feitas várias reformas promovidas pelo Estado ao longo do século XX, tanto à norma Nynorsk como à Bokmål, e o Bokmål foi-se aproximando do Nynorsk, o Nynorsk foi-se aproximando do Bokmål. O resultado: alguns defensores do Bokmål recusaram-se a usar a versão mais aproximada, passaram a usar uma norma ainda mais próxima do norueguês do que o Bokmål. Esta norma chama-se Riksmål e tem uma academia própria. Já do lado do Nynorsk também houve quem recusasse esta aproximação e foi criada uma outra norma mais conservadora, mais tradicionalista, chamada Ugnorsk. Ficámos assim com 4 versões do norueguês. Bokmål, oficial, próximo do dinamarquês. Riksmål, usada por vários jornais e ainda mais próxima do dinamarquês. Nynorsk, também oficial, mais distante do dinamarquês. Ugnorsk, usado por alguns defensores mais tradicionalistas do Nynorsk. Oficialmente continuam a existir apenas 2 normas. Agora a pergunta é: por que razão é que os noruegueses recusaram estas aproximações graduais com o objetivo de ter apenas uma norma para a sua língua? Para ajudar a perceber o problema, voltemos à realidade alternativa em que em Portugal também teríamos 2 normas oficiais da língua. E atenção, quando falo de normas, não é só a ortografia. Estou a falar do léxico, estou a falar de algumas construções gramaticais. É uma questão muito mais profunda do que a diferença entre acordos ortográficos. As diferenças entre as ortografias que temos no português estão ao nível das diferenças entre diferentes opções em cada uma destas normas do norueguês. Portanto, vamos imaginar este mundo alternativo. Há uma norma baseada no uso de Lisboa, outra norma baseada numa seleção de usos das várias regiões do país. O Estado decide aproximar as 2 normas. A norma baseada nos usos do interior incluiria, neste mundo alternativo, construções como eles fizerem, como eu disse há pouco, ou anho, ou auga. O Estado iria dizer que, na norma baseada em Lisboa, algumas destas construções e palavras do interior também passariam a ser usadas de forma aproximada as 2. Imaginem só o escândalo que seria, numa norma baseada no uso de Lisboa, dizer-se que a palavra passaria a ser auga em vez de água. Seria muito difícil convencer as pessoas a usar esta palavra como nós sabemos. Por este motivo, porque o uso da língua é tão emocional, é por isso que as boas intenções do governo norueguês não deram nenhum bom resultado. As reformas destinadas a aproximar as 2 normas acabaram por multiplicar as normas. Mexer na língua de cima para baixo raramente dava um resultado. O Estado desistiu e, a partir dos anos 80, passou a tentar conter o estrago, ou seja, declarou que havia 2 normas e pronto, não se fala mais nisso. São 2 normas, tentou acabar com esta multiplicação de normas e por isso passámos a ter o norueguês Nynorsk, o norueguês Bokmål, e esta é a política oficial do Estado norueguês no que toca à língua. As 2 normas são, aliás, reguladas pela mesma instituição, pela mesma academia, se quisermos, Språkrådet. Não sei se isto se pronuncia muito bem assim, não sou muito bom a pronunciar norueguês. Como resquício deste velho conflito, mantém-se a tal academia do Riksmål, a versão mais dinamarquesa do Bokmål. Na prática, cada município decide qual é a versão da língua norueguesa que usa na escrita para comunicar com os municípios e para comunicar com o Estado. Também decide qual é que é a norma usada nos primeiros anos de escolaridade, mas depois, no resto da escolaridade, os alunos na Noruega aprendem as 2 versões da língua norueguesa na escrita. No uso concreto, a grande maioria dos noruegueses usa o Bokmål na escrita, mas o Nynorsk está bem protegido e é usado por um grande número de pessoas. Quase todos os jornais escrevem Bokmål, ou na sua versão mais conservadora, o Riksmål, mas existem jornais locais, existem livros publicados em Nynorsk. Aliás, o Prémio Nobel de alguns anos, Jon Fosse, escreve em Nynorsk. E é assim que chegamos a esta situação, em que o próprio nome do país existem 2 versões em norueguês. Temos Norge, que é a versão em Bokmål, e temos Noreg, que é a versão em Nynorsk. Foi uma pequena viagem até ao norueguês. Não se esqueça de assinar o canal. Havemos de falar de mais línguas e também da nossa língua, do português, claro, por aqui. Assine e não se esqueça também de clicar no famoso sino para receber as notificações.